nossas congregações. Queridos, nesta manhã, como é um dia todo especial, e é um dia chamado Dia das Mães, e a primeira comparação que nós queremos fazer aqui em relação à importância das mães é do próprio Jesus. E ele fala o seguinte: ainda que uma mãe viesse a esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de cada um de vocês. Ainda. Então essa é a comparação que Jesus coloca em relação à própria mãe. É algo que praticamente ele vai dizer assim: não vai esquecer do seu filho, porque é algo maravilhoso aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fez em relação a esse dia tão precioso, que é o dia da mamãe. E nessa manhã nós queremos estar lendo a palavra de Deus lá em Lucas, e nada mais, nada menos do que o Cântico de Maria, da mãe do Salvador, daquela que veio para trazer o Filho de Deus no seu ventre. E nada mais justo do que a gente estar falando um pouco sobre esse Cântico de Maria para o Dia das Mães hoje. E olha só o que diz a palavra de Deus. Cântico de Maria está lá em Lucas capítulo 1, o versículos de 46 até o versículo 50. Diz assim a palavra de Deus: disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva. Desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grandes coisas me fez o poderoso. Santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra lida. E que o Senhor agora possa aplicar aos corações das mães e também aos nossos corações. Usa-nos, Senhor, apenas como meros servos. Que possamos estar escondidos atrás da tua cruz. E que o teu amor, a tua graça, a tua verdade, a tua palavra, ela possa ser inserida em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa manhã nós queremos meditar no seguinte tema, bem rapidinho. Eu sei que vocês têm as programações com sua mãe hoje, aqueles que estão almoçando fora, muitas coisas aí para ser realizada, mas nós queremos meditar no seguinte tema: a serva que reconhece o seu Senhor. A serva que reconhece o seu Senhor. E logo no capítulo 46, Maria vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. Queridos, o engrandecer fica para cada um de nós e para cada mãe nesta manhã. E olha só como Maria fala a respeito do próprio Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. E engrandecer é se tornar realmente grande, é glorificar a Deus através da sua ação, daquilo que Deus realmente tem feito. E Maria se posicionou dessa forma, dizendo assim: a minha alma, ela engrandece ao Senhor. E olha, vocês vão ver também isso acontecendo com o salmista Davi, uma das pessoas que escreve muitos salmos. E o Salmo 34, no versículo 3, Davi vai dizer assim: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Ou seja, não só Maria, mas o salmista também vai dizer para nós, para cada um de nós, que nós precisamos engrandecer o Senhor. Davi estava dizendo: eu vou engrandecer ao Senhor, mas juntos, aquilo aonde essa palavra ia chegar, nós precisávamos também fazer a mesma coisa. E nessa manhã, nós precisamos dizer para o Senhor, assim como Maria falou: engrandecer ao Senhor. Primeiro recado para as mães nessa manhã: engrandeça ao Senhor. Recado para cada um de nós que estamos aqui nesta manhã: engrandeça ao Senhor. O Senhor, Ele é grande, por isso glorifique a Deus através da sua vida. Não fique calado, glorifique a Deus. Nós vamos passar, cada um de nós. Eu não sei se eu vou primeiro do que você, ou se você vai primeiro do que eu, mas a gente precisa glorificar o nome de Deus todos os dias. Primeira lição desta manhã: Maria glorificou o nome do Senhor. Você também precisa glorificar o nome do Senhor.
Segundo ponto. E o meu espírito, ela continua no versículo 47, o cântico dela, e ela fala assim: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Agora, queridos, a alegria de Maria aqui era alegrar em Deus, que era o Salvador dela. Ela mesma fala: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Jesus ainda ia nascer do ventre dela, mas ela já estava compartilhando com toda a humanidade que Deus, o Santo Deus, era o seu Salvador. Não era só Jesus que ia nascer do ventre dela, mas o Deus que tinha criado todas as coisas era o seu Salvador. É isso que Maria está dizendo. E em relação à salvação, queridos, não tem algo mais lindo do que isso. Vocês, cada um de nós sabemos que lá atrás nós erramos o alvo. Nós perdemos o rumo, nós perdemos a direção, porque nós saímos dos propósitos de Deus. E existe algo dentro de nós todos os dias que é uma briga, que é uma luta carnal e uma luta espiritual. E a gente só precisa dizer assim: não, a carne está morta, não deixa reviver não. Porque senão ela cresce dentro de nós. É como se fosse um bichinho de estimação, que se a gente dá vaga para isso, se a gente der um alimentozinho para essa questão da carne, essa carne, ela pode sobrepor o Espírito. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que trabalha em nós quando a gente recebe o Senhor Jesus e que a gente tem salvação nele. E é por isso que Maria, no texto que ela está dizendo em relação ao seu cântico, ou seja, ela se alegra em Deus, o Salvador dela. E nós precisamos cada dia mais nos alegrar diante do nosso Salvador. Aquele que construiu tudo por nós, aquele que morreu no Calvário, aquele que na verdade fez tudo para que novamente a gente pudesse ter livre acesso ao Pai. Mortos estavam nos nossos delitos e pecados. A palavra de Deus diz que o pecado gera a morte, e todo pecado é contra a lei de Deus, todo pecado gera uma transgressão. E a gente precisa entender o que Maria fala nessa manhã, e diz o seguinte: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você tem se alegrado com a salvação que o Senhor já te concedeu? Ou você tem passado por isso de uma forma totalmente, às vezes até como se fosse nada tivesse acontecido? A salvação custou caro para Jesus, para que eu e você pudéssemos novamente ter um reencontro com Ele. O pecado nos direciona para longe de Jesus, mas a salvação em Jesus Cristo nos aponta para Ele novamente, para termos a redenção. E aqui Maria fala, não só ela engrandece ao Senhor. Primeiro ponto, ela engrandeceu ao Senhor. O segundo, ela é a alegria que estava tomando o coração dela por ter o seu Salvador dela. Essa alegria, queridos, ela precisa ser constante nas nossas vidas todos os dias, a alegria da salvação. Precisamos ter em mente todo dia isso, que o Senhor nos salvou. Ele transportou a nós para o reino novamente, do reino do seu amor. Isso é muito forte. E às vezes nós precisamos só dizer, não, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim, e daí? Só foi isso mesmo. A morte custou para você alguma coisa? Nós precisamos entender que a morte no Calvário era maldição para aqueles que aconteciam. Era maldito o homem que morresse numa cruz. E Jesus agora ele se porta diante disso para ser o Salvador do mundo. Lá atrás, olha só o que Maria fala. O Deus é o meu Salvador. E Jesus também, lá na frente nós vamos ver que o próprio anjo vai dizer para Maria, de ti sairá o Salvador, aquele que salvará o povo do seu pecado. Não só mais o Deus do passado, não só mais o Deus do Velho Testamento, mas um Jesus que ia brotar de Maria. Queridos, nós precisamos entender que essa geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, é o mesmo Deus do passado, de 2 Crônicas 7,14, que vai nos dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer ser sarado por Jesus? Engrandece ao Senhor. Quer ser salvo por Ele?
Coloque sua vida como Maria colocou. Aqui está sua serva. E a minha vida vai se alegrar no Senhor. E às vezes nós estamos com cara de não sei nem de quê. De tristeza. Isso acontece. As dificuldades vão vir. Os problemas vão vir. Quem não passou por problema e por dificuldade vai passar. Não tem jeito. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Por isso, mães queridas, quantas coisas vocês já passaram. Quantas coisas. E às vezes a gente precisa agora, como filhos, olhar o que as mães passaram. Cocô, xixi, noite mal dormida, golfada, vômito, cólica, doença de garganta o tempo todo, meio mundo de coisa. E aí você olha agora para que você foi criado. E aí nós vamos ver uma geração que às vezes a mãe está velha, o pai está velho, vai para o asilo. Vai para o asilo. Melhor lugar seu é no asilo. Nós precisamos ser uma geração que engrandeça o Senhor. Nós precisamos ser uma geração que valorize os pais. Nós precisamos ser uma geração que valorize a sua mãe, de onde você veio e aonde você está. Precisamos fazer isso o tempo todo. Engrandeça ao Senhor. Diga ao Senhor: eu quero glorificar a Deus. Eu quero, na verdade, glorificar a Deus através do amor que eu tenho pela minha mãe, pelo meu pai. Glorifique, se alegre na salvação. E agora, algo acontece agora na vida de Maria. Versículo 48, olha só uma característica de Maria. Pois olhou para a humildade da sua serva. Sabe o que é isso, queridos? Discernimento espiritual. Fruto do Espírito que Maria tinha. Discernimento espiritual. Olhou agora para a humildade da sua serva. Uma característica de Maria, ser humilde. Não se exalte, não. Não se exalte. Mães, não se exaltem. Maria nos ensina que precisam ser humildes. Olhou para a humildade da sua serva. Olha só, agora não era a supermãe do Salvador, mas serva. Olha que coisa linda. Serva. Está aqui, olhou para a humildade. A palavra de Deus em Pedro, 1 Pedro, fala assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no próprio tempo Ele vos exalte. Meus queridos irmãos, nesta manhã, não queira glória de homens. Não queira aplausos. Os aplausos nos faz cair. Os aplausos nos faz cheio de onda, de quem nós somos, se somos alguma coisa. Mas receba do Senhor, no seu próprio tempo, aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no próprio tempo Ele, o Senhor, Ele trará exaltação para você. Que nessa manhã a gente possa aprender também com Maria, humilhai-vos, ou seja, a humildade da tua serva, o Senhor olhou para mim e viu humildade. Por isso é discernimento espiritual, irmãos. Frutos do Espírito brotando em mim e brotando em você. Precisamos entender cada dia que nós precisamos ser humildes e colocar nossa vida diante do Senhor. E aí agora, o que vai acontecer com o engrandecer ao Senhor, com a alegria que está no coração de reconhecer que Deus é o Salvador? Em terceiro lugar, a humildade que está realmente baixando na sua vida e na vida de cada um de nós. E outra coisa, aí agora Maria diz uma coisa muito interessante: desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, feliz. Sabe o que é isso? Poder de Deus sobre nós. Poder de Deus. Poder de Deus sobre a sua vida. A felicidade, mesmo nas tribulações. A felicidade, mesmo nos problemas. E Maria vai encontrar isso logo em seguida. Porque José, na hora que encontrou com o anjo, José queria deixar Maria. Porque as pessoas vão dizer assim: como é que essa mulher está grávida? Grávida de quem? De José. E José tentou deixá-la secretamente. Mas o anjo falou assim:
Ô compadre, pode olhar para a tua serva, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. Logo vem problemas, meus irmãos, logo vem dificuldade, mas o ser feliz, não, às vezes não depende da nossa característica. Eu sou feliz, feliz por quê? Mas o feliz é por causa que Jesus trabalha em nós, e nas aflições, nas dificuldades, nos problemas, o Senhor vai estar conosco, porque é promessa dele. Amém? É promessa dele. Ele falou, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa do Senhor, está conosco. E a alegria do Senhor é a nossa? A alegria do Senhor é a nossa força. Somos fortes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, seja feliz, pois grandes coisas fez. Agora Maria vai dizer no Salmo 40, no versículo 49, pois grandes coisas me fez o poderoso, o santo que é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Por isso, agora, na busca ao Senhor, que você vai engrandecer ao Senhor, nós vamos nos alegrar cada dia, como Maria fez, em dizer, Senhor, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é quem vai trabalhar em mim, o Senhor que mora em mim, é que habita em mim, e que eu vou ter uma vida de santidade, uma vida de edificação com o Senhor cada vez mais. O Senhor vai fazer isso em mim, por isso eu vou me humilhar diante do Senhor, e a humildade com certeza vai trazer graça diante do Senhor. E aí, pois grandes coisas fez o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, e as suas misericórdias agora não tem fim. As misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Queridos, nós vamos ser sustentados pelo Senhor. Nós vamos nos alegrar no Senhor. Nós vamos estar diante de um Deus totalmente vivo, totalmente poderoso e totalmente santo. Porque Ele quer santidade em nós. Ele quer que a gente, na verdade, se humilhe diante dEle. A glória é dEle. Por isso, engrandeça ao Senhor. Engrandeça ao Senhor. Engrandeça, diga para Ele, Senhor, muito obrigado pela salvação que o Senhor me deu. E agora, a minha vida se alegra em Ti. A minha vida se alegra em Ti. Mães que estão aqui nesta manhã, que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor fortaleça a vida de vocês. Quanto trabalho, mas quanto trabalho para Jesus. Quanto trabalho exercido, mas que vocês se consagrem. Os filhos de vocês ainda hoje, nas orações de vocês, continuem fazendo isso. Aqueles que às vezes estão com os filhos distantes, continue orando. Continue fazendo isso. O Senhor, no seu próprio tempo, Ele pode transformar aquilo que é mal em bênção. Não pense que seu filho está perdido. Continue orando por ele. O Senhor faz isso como a história do filho pródigo. E daqui a pouco nós vamos ver uma poesia sobre isso. Então que Deus esteja abençoando você, fortalecendo sua vida. Parabéns, mamães. Parabéns, mamães. Eu quero dizer que eu aprendi com minha mãe muitas coisas. Com muitas coisas com a minha mãe. Uma delas foi ser dizimista. Aprendi com ela, não aprendi com a Bíblia. A outra coisa, valorizar a igreja de Jesus. Igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de estarmos juntos. Igreja é lugar de aprendizado. Eu sei que lá na sua casa você pode receber uma bênção do Senhor. Lá no seu banheiro, dirigindo o seu carro, lá na sua propriedade, no seu dia a dia, no seu trabalho. Você pode conversar com o Senhor e você pode receber uma bênção dele. Mas tem bênçãos que você recebe aqui dentro, com a palavra no seu coração. Que nessa manhã você possa pensar como Maria. Primeiro, engrandeça o Senhor. Segundo, glorifique a Deus e se alegre pela salvação que Ele te deu. Terceiro lugar, essa alegria, ela vai vir no dia que você se humilhar mais ainda diante do Senhor. Porque vai saber que isso vem dEle, para você. Terceiro lugar, as misericórdias. Quarto lugar, as misericórdias do Senhor não vai faltar sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor encha de prazer e graça nesta manhã. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome. Nós te rendemos graças, Senhor, pelo esse dia tão especial que é o Dia das Mães.
Ó Deus, que cada mãe possa sair daqui alegre, satisfeita, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as provações, mesmo, Senhor, às vezes com as quedas, mas nesta manhã, que o Senhor possa trabalhar em cada vida, e saber que essas mães também são tão especiais, Deus, para nós. Que o Senhor continue abençoando as mães desta igreja, as mães desse Brasil, as mães do mundo, Senhor. Ó Deus, fortifique cada uma na tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.